Livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Análise das obsessões. Atendendo à classificação apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, examinemos a patologia das obsessões nos seus três aspectos, a saber, simples, por fascinação e por subjugação. A obsessão simples. O fundamento da vida é o espírito, em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. O temperamento de toda criatura, ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência, é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações, a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Programado pelo fatalismo da evolução, para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sob a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento, que ele se propicia em razão da rebeldia como de insatisfação que lhe são as relevantes excrescências do egoísmo. Trazendo em germe a divina presença donde se origina, adquire, através das experiências que lhe apraz viver, os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhe são inerentes e de que se não poderá eximir, por mais que lhe agrade, caso derrape na alucinação comburente da desdita em que se fixe. Quando não funcionem os estímulos para o progresso e deseje postergá-lo, imposições da própria lei jungem-no ao processo de crescimento mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que o disciplinam, condicionando-lhe os hábitos salutares, através dos quais se harmoniza com a vida. Nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e as por conseguir. Dínamo gerador de recursos psicofísicos, ao comando do espírito que lhe utiliza da celebração, nas paisagens mentais facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos, que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram em síndromes obsessivas, não raro prolongando-se até se converterem em subjugações de curso irreversível. A. Recepção da ideia perturbadora. Vivendo num permanente intercâmbio consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências do corpo e fora dele.
não apenas por processos de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência e, porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalha a vitalidade sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Letra B. Intercâmbio mental. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa, que se vai assenhoreando do campo exposto sem defesas. Por natural processo seletivo e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas que servem de veículo e acesso ao pensamento do invasor. A polivalência mental, em casos dessa natureza, tende ao monoideísmo, que produz os quadros da fascinação torturante e, por fim, da subjugação de difícil reversibilidade. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens, estes sofrem quanto influem em tais faixas, sintonizando por processo normal com os outros comensais aí situados. Se são portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento. Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Não ficam, no entanto, indenes à agressão temporária ou permanente de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se em reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente, quando não encontram meios de fruí-las fisicamente. Ao se desdobrarem sob a ação do sono, encontram-se com os afins,
encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas ou dando campo aos estados anelados que mais os turbam e afligem. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. Nessa posição, a ideia obsidente fixada e a viciação estabelecida dá-se o intercâmbio mental. Já não se trata do pensamento que busca a acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial e que, a uma pessoa sadia, causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual, que mais se acerca psiquicamente da casa mental e da vontade do seu consorte. Letra C. Reflexo da interferência. Surgem, como efeito natural, as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado, que soma às angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Gera uma psicosfera perniciosa à própria volta pela eliminação dos fluidos deletérios de que é vítima e absorve a mais condensada por escusar-se ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela oração. Conforme a constituição temperamental, que é um fator de relevante importância, faz-se apático, se tende à depressão, adentrando-se pela melancolia, em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que ressumam do arquivo da inconsciência. No sentido oposto, se é dotado de constituição nervosa excitada, torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes, explode por nonadas, do que logo se arrepende, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização fisiopsíquica. Nesse período, podem-se perceber os estereótipos da obsessão, que facilmente se revelam pelas atitudes inusitadas, pelo comportamento ambivalente, equilíbrio e distonia, depressão e estação, alienando a criatura. Aos hábitos salutares vão se sucedendo as reações intempestivas, rotuladas como exóticas, a perda dos conceitos de critério e valor, que dão lugar a estranhas, quão paradoxais formas de conduta. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. As interferências de qualquer natureza sobre a faixa de movimentação da personalidade quase sempre produzem distúrbio, por empurrarem o indivíduo a procedimentos irregulares a princípio, que depois se fixam em delineamentos neuróticos. A ação fluídica dos desencarnados, em razão da maleabilidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou perversos pela sua insistência, interfere no mecanismo do hospedeiro, complicando o quadro com a indução inteligente em telepatia prejudicial que facilita a simbiose com o anfitrião. Nessa fase, e antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima,
a terapia espírita torna-se de resultado positivo libertador. Ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida, que funciona como uma psicoterapia preventiva e que constitui dieta para o otimismo e a paz. Obsessão por fascinação. Estabelecidos os liames da comunicação, o processo continua, no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no recipiendário, que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhes são insufladas. À medida em que o campo mental da vítima cede área, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Nesse interregno, a pessoa perde a noção do ridículo e das medidas habituais que caracterizam o discernimento, acatando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes que a todos se apresentam como disparates e que a ela são perfeitamente lógicas. Porque conhecem as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles aos quais perturbam, os espíritos inspiram e impõem as ideias absurdas com que objetivam isolar o paciente dos recursos e pessoas que os podem auxiliar. Insuflam-lhes o orgulho de missões especiais, camuflando em humildade e passividade errôneas, que os tornam falsamente místicos ou revoltam-nos quando se sentem desmascarados pela razão e perspicácia das pessoas lúcidas e conhecedoras de tais infelizes técnicas, crendo que são reformadores e apóstolos encarregados de mudarem as estruturas da vida ao talante da irresponsabilidade e presunção. Enquanto se barafustam no pandemônio da fascinação de que se tornam fácil presa, desconectam-se às últimas defesas e arriam as comportas dos diques da lógica, dando oportunidade à incidência mais complexa da turbação mental. Bem se pode depreender das dificuldades que o problema sugere e impõe, porque se não poder contar com o auxílio do obsesso. Em toda obsessão, como em qualquer sofrimento, estão em pauta os recursos débito-crédito do indivíduo. Certamente que a disposição de que este se revista muito contribuirá e decisivamente para os resultados do tentame, liberativo ou afligente, conforme o empenho que coloque. A dor resulta do desrespeito à ordem estabelecida, quanto o ódio é fruto do egoísmo, do personalismo magoado. Ninguém que esteja programado para o sofrimento deseja o mal. Desarmando-se dos recursos defensivos, tomba o homem na agressão que o sitia ou enfrenta. Os esforços que empreende, a par das ações que executa, constituem-lhe couraça contra o mal, conquistas para alcançá-lo as faixas vibratórias próprias que o defendem e liberam. A fascinação, por isso mesmo, decorre da indolência moral e mental do paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Em consequência, os tentames para a libertação se apresentam mais complexos, exigindo abnegação, esforço e assistência contínua. Obsessão por subjugação. Em cada caso de alienação obsessiva encontram-se razões propelentes que caracterizam especificamente o processo. Em razão disso, apesar de a gênese serem as faltas morais do enfermo e o agente,
a entidade desencarnada, os móveis predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa. A terapêutica, embora seja genericamente a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes, suas fichas kármicas e os esforços que empreendem para destrincharem a trama em que se envolvem. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. É mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, que se assenhoreia dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem concentrada nos móveis que persegue, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Assim, a subjugação pode ser física, psíquica e simultaneamente físico-psíquica. A primeira não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Nesse caso, podem irromper enfermidades orgânicas por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica, dilaceram-se os tecidos fisiológicos ou perturba-se o anabolismo como o catabolismo, incidindo em distúrbio do metabolismo geral com singulares prejuízos físicos. No segundo caso, o paciente vai dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez, o que não afeta o espírito encarnado propriamente dito, que experimenta a injunção penosa pela qual purga a irresponsabilidade e os delitos passados. Perde temporariamente ou definitivamente, durante a sua atual reencarnação, a área da consciência, não se podendo livremente expressar. Um contínuo aturdimento o toma. A visão, a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e na espiritual. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando, aterrando, com ameaças cruéis em parasitose firme na desconcertada casa mental. Por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades sem nome. Nos processos obsessivos, não deixemos de repeti-lo, estão incursas na lei as pessoas que constituem o grupo familiar e o social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva e de resgate para todos. Não se podem evadir a responsabilidade os que foram cúmplices ou coautores dos delitos, quando os infratores mais comprometidos são alcançados pela irrefragável justiça. Reunidos ou religados pelo parentesco sanguíneo ou através de conjunturas da afetividade, da afinidade, formam os grupos onde são alcançados pelos recursos reeducativos no tentame do progresso. A cruz da obsessão é peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. Terapia obsessiva, desobsessiva. Conforme o quadro da alienação, variam os recursos terapêuticos. Sabendo-se que o agente é um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa, qualquer política de ilaqueação da honestidade torna-se improfícua, aumentando a hostilidade e a tenacidade do perseguidor. O principal mistério deve ser o de concentrar no enfermo desencarnado as atenções, tratando-o com bondade e respeito, mesmo que se não esteja de acordo com o que faz.
conquistar para a íntima renovação o agente infeliz, porquanto toda ação má procede sempre de quem não está bem, por mais escamoteie e disfarce os sentimentos e o próprio estado, é o primeiro definitivo passo. Evitar-se a discussão inoperante, forrado de humildade real na qual transpareça o interesse amoroso pelo bem-estar do outro, que terminará por envolver-se em ondas de confiança e harmonia de que se beneficiará, mudando de atitude em relação aos propósitos mantidos até então. Simultaneamente, educar-se à luz do Evangelho paciente, insistindo junto a ele com afabilidade pela transformação moral e criando em torno de si condições psíquicas harmônicas com que se refará emocionalmente, estimulando-se a contribuir com a parte que lhe diz respeito. Atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência, com que granjeará simpatias e vibrações positivas que o fortalecerão, mudando o seu campo psíquico. Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante, ao mesmo tempo trabalhando-lhe o caráter, que se deve tomar maleável ao bem e refratário ao vício. As mentes viciosas encharcam-se de vibriões e parasitas extravagantes, dementadas pelo desdobrar dos excessos perniciosos. Ao lado dessa psicoterapia, é necessária a aplicação dos recursos fluídicos, seja através do passe ou da água magnetizada, da oração intercessória com que se vitalizam os núcleos geradores de forças, estimulantes da saúde com o poder de desconectarem os plugs das respectivas matrizes, de modo a que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores e serviços dignificadores. Não ocorrem milagres em mistérios, que tais como noutros de qualquer natureza. O acontecimento miraculoso, quando parece suceder, é o resultado de uma ação muito bem programada, cujos efeitos são registrados e cujas causas não são necessariamente no momento conhecidas. Toda pessoa que deseje contribuir na esfera do socorro desobsessivo, que se não descure da conduta íntima, nem das suas ligações com o plano espiritual superior, donde fluem os recursos lenificadores salutares para os cometimentos do amor. Recordando Jesus diante dos obsidiados e dos obsessores, busquemos a sua ajuda e inspiração na condição elevada que Ele ocupa como Senhor dos Espíritos.